Então, assim, qual que é o grande motivo da reprovação do pessoal? E eles não entendem. Eu já fiz 4, 5 vezes, estudo, estudo, estudo. Chega lá no dia, parece que eu não sei nada. Mal sei o nome da peça. O restante, às vezes eu chego perto ali, mas nunca tem aquela clareza da segunda fase, né? Isso que eu venho mostrar para vocês, para que vocês tenham uma clareza quando chegar lá no dia da prova e não passar mais por essa dor da reprovação, tá bom? Eu já tive alunos na mentoria que estavam há 20 anos tentando ser aprovado na segunda fase. E, né, com um direcionamento correto, a pessoa consegue ser aprovada. Normalmente com mais de 8 pontos. Mas como que isso é possível? Tem um segredo? Não, não é um segredo, mas é um direcionamento que às vezes o aluno pelo cursinho ele não consegue ter ou ver. Por quê? O que o cursinho hoje faz? E você tem que ter um cursinho. Mas se você não souber esse direcionamento, às vezes você vai ficar nesse loop infinito. O cursinho é importante. O que o cursinho faz? Hoje o cursinho ele vai te dar o direito material processual, mas não vai te ensinar como estudar para a prova. E aí chega lá no dia, se você não tem algumas técnicas, você vai ficar, será que eu passo ou será que eu não passo? Né? E para não ocorrer isso novamente, hoje eu vou passar, tá passando algumas dicas para vocês, que só com essas dicas já vai mudar bastante o seu modo de ver a segunda fase. É claro, né? Isso aqui é uma aula de 30 minutos, meia hora, eu não consigo passar tudo, né? Então, assim, a gente precisaria de muitas outras aulas para passar várias outras técnicas que hoje existem para a segunda fase. E por que existem essas técnicas, né? Às vezes a pessoa, será que realmente tem uma técnica? Sabe por que existe? Hoje nós estamos no 14º exame. Então teve 40 provas anteriores e com base nessas 40 provas anteriores você consegue montar um padrão de prova. E às vezes o aluno que está estudando por fora não consegue ver isso, mas o professor especializado, que já passou por essa fase, que está há anos dando aula, dando cursinho, dando mentoria, ele consegue ver esses padrões. E por que não é passado isso nos cursinhos? Porque o cursinho ele é muito dinâmico. Ele é o quê? Direito material, direito processual, manda as peças, as questões para o aluno resolver. Não tem tempo do aluno ficar pegando aluno por aluno ali. Não tem tempo do professor pegar aluno por aluno ali. Imagina, o Gran Curso ele tem, vamos supor, 20 mil alunos. Como é que eles vão pegar aluno por aluno, tirar dúvidas, ensinar, olha, você tem que estudar dessa forma aqui. Não, você tem que estudar dessa forma aqui. Então, assim, é impossível para eles. Então, assim, qual que é o grande motivo da reprovação do pessoal? Não saber entender a prova. Então, o primeiro ponto que eu vou falar aqui para vocês. Como vocês vão entender essa prova? É bem simples. Hoje nós temos 10 pontos, a segunda fase. É composta por 10 pontos. 5 de peça, 5 de questões. Boa noite, Elton. Tudo bem? A gente está no início, né? Você não perdeu nada não, tá bom? Pode ficar tranquilo. Então, assim, hoje a prova ela tem 10 pontos. 5 pontos de peça e 5 pontos de questões. E aí que está o grande erro do aluno achar que é assim. Né? É 5 pontos de peça, 5 de questões? Não. É errado o aluno pensar que é assim. E aí, com base nisso, ele vai para mais uma reprovação. Mas como assim? Não é 5 pontos da peça, 5 pontos das questões? Não, vamos lá. Primeiro ponto, entenda a prova. A prova não é questão e não é peça. A prova é dividida da seguinte forma: 2 pontos, 3 pontos ali, 3 pontos é estruturação da peça. O que é estruturação da peça? Endereçamento, autor, réu, dos fatos, e aí depois dos fatos vai colocar ali dos pedidos, endereçamento, estrutura da prova, isso sem o direito material, são 3 pontos. O restante dos 7 pontos, e a gente tem a divisão de 7 pontos, são teses de direito material. Teses de direito material. Então vamos lá, a peça são 5 pontos e as questões 5. Mas aí você faz uma subdivisão, né? Se alguém ficar com dúvida, pode me perguntar. Como assim então? Então não é 5 pontos das peças e 5 pontos das questões. São 7 pontos de teses de direito material e 3 pontos de estruturação da peça.
Então já está mais claro para vocês. Essas 7 pontos de tese material, é muito fácil você trabalhar elas. E eu vou mostrar para vocês que é possível, que tem como vocês trabalhar 7 pontos, para no dia que chegar na prova, você saber qualquer tese possível e imaginável cair lá no dia. Então, vai chegar lá no dia, e aí eu já tive, como eu falei, vários alunos, e todos, 95% de aprovação, porque eu passo isso para eles. A minha nota foi 9,5 porque eu entendi essa lógica da prova. Perfeito. Vamos lá, estruturação da peça, os 3 pontos. Essa é a coisa mais simples que tem. Você pegar um inicial e jogar no recurso, ou vice-versa, você vai conseguir tirar 2 pontos ali, 2 pontos e meio. Só de estruturação, porque é um copia e cola. Então o aluno não precisa ficar louco estudando endereçamento, de titi por titi. Ele sabendo a estruturação, ele vai tirar entre 2 e 2,5 ali. Vale 3 pontos. E aí é o grande erro. Muitos alunos focam em peça. E não é a peça que vai te aprovar. Ok. Segundo ponto. Como professor, então, que eu vou chegar nesses 7 pontos de tese material que o senhor me falou? Que eu não estou entendendo. Vamos lá, então. É da seguinte forma. Se eu tenho 7 pontos de tese material, dois desses pontos estão na peça. Está na peça como? É aquelas duas teses de direito material. Duas teses de direito material. O restante está nas questões. Mas é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. As questões e as duas teses ali dentro são a mesma coisa. Mas para o aluno entender isso, aí ele precisa passar por um longo período de aprendizagem. É o que eu vou passar aqui para vocês agora. Como que eu vou chegar, então, lá no dia da prova e falar assim, olha, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu consigo ser aprovado. Primeira coisa, entender as questões. Muitos alunos não sabem fazer questão. E aí tem várias outras coisas, como eu falei, não dá para me passar tudo aqui hoje, mas eu vou passar o essencial para vocês. Entender as questões. O aluno entendendo as questões, ele não vai só tirar 5 pontos nas questões, ele tira mais 2 da peça, porque são teses de direito material. E como que o aluno vai entender essas questões? Primeiro ponto, vou colocar 3 pontos aqui, para ser bem claro para vocês. Primeiro ponto, é o aluno fazer questões por bloco. Como assim por bloco? Vou dar um exemplo para vocês, bem claro aqui. Eu vou pegar um bloco somente de princípios. Um exemplo aqui de tributário. Princípios do direito tributário, ou constitucional, civil, serve para qualquer matéria. Eu vou pegar um bloco de 10 questões. 10 a 20 questões. Somente de princípios. E aí eu vou fazer todos os blocos. Quando eu fizer tudo isso, eu vou ter o seguinte entendimento. Qualquer princípio que cairá no dia, eu vou saber responder. Porque eu entendi qual que é a lógica de cobrança desses princípios. Se eu faço questões aleatórias, aí eu baixo a segunda fase lá no site da FGV, a prova da segunda fase, e vou fazendo questões aleatórias. Quando chegar no dia da prova, vão ser questões aleatórias. Eu não vou saber o que eu estou fazendo. Eu não vou saber o que eu estou fazendo ali. Agora, se eu faço por blocos de questões, quando chega no dia da prova, eu falo assim, esse tema eu já vi. Um exemplo, direito tributário são só 10 temas de bloco de questões. Só 10 temas. E eu fazendo esses 10 temas, quando chegar no dia da prova, eu já vi esse tema. Responde assim e assim. Porém, muitos alunos não fazem isso. Eles chegam no dia, não conseguem identificar esses temas. E aí responde questões como se fosse aleatório. Ele tivesse baixado no site da FGV e tivesse acabado de descobrir uma questão. Olha, essa questão aqui é nova, nunca vi. Mas não, eles repetem os temas. E é claro, tem que estar organizado esses 10 temas. Esse é o primeiro ponto. A pessoa entender que ela não pode jamais fazer questões aleatórias. Ah, professor, onde que eu acho todos esses temas resumidos para mim? Todos esses temas resumidos para mim. Tema 1, princípio. Tema 2, direito material. Tema 3, um exemplo,
ITBI, direito tributário, trabalho, vamos lá, para um penal, uma fase processual do penal. Então, assim, cada matéria vai ter os temas específicos, né? Primeira coisa é isso, fazer. Onde que eu acho, professor, então? Você tem duas opções hoje. É lógico, a primeira, que é muito difícil, você ir na internet e saber identificar tema por tema. Olha, esse tema aqui é só princípio, vou pegar 10 questões desse tema aleatório na internet. E outra coisa, nós temos esse conteúdo, e no final eu falo para vocês como é que funciona. Ok. Segunda coisa, o maior erro dos alunos, não saber ler a questão e aí junto com os temas. Vamos lá. Alternativa A e alternativa B. Aqui são dois temas. E aí, quando eu falo fazer questões por temas, só vai ter a alternativa A ou a B. O aluno tem que entender aquele tema que está sendo cobrado. Caiu no dia, ele vai saber responder de cor, de cabeça. Mas isso com treino. Não existe mágica, mas existe direcionamento. Perfeito. Então aqui são dois temas. E aqui é uma questão de tributário, mas isso é igual para todas as questões, tanto de penal, tributário, trabalho, civil. Pô, não bate carne aí não, meu. Tô dando aula. Então, é o seguinte. Aqui tem dois temas. E às vezes o aluno acha que é só um. Mas aqui são dois temas. Como que eu vou fazer, então, para identificar isso aqui, para responder essa questão? Primeira coisa, eu nunca inicio, e aí alguns alunos já devem ter ouvido isso, eu nunca inicio a leitura pelo enunciado. Ô mãe, eu tô dando aula, mãe. Libna. Boa noite, Vanusa, tudo bem? Se você ficar com uma dúvida depois, eu falo com você, tá bom? A gente tá já nas questões aqui, mas você vai compreender um pouco melhor daqui a pouco. Então, assim, eu nunca vou iniciar a leitura pelo enunciado. São os maiores erros que o aluno pode fazer. Esse enunciado está aqui para confundir a pessoa. Como assim confundir a pessoa? Com esse mesmo enunciado idêntico, eu faço 500 questões de direito tributário, trabalho, eu faço 500 questões. Porém, com essa alternativa A e essa alternativa B, ela é direcionada, ela é certa. Eu quero isso aqui, eu quero aquilo ali. E lembrando, a alternativa A é um tema, a alternativa B é outro tema. Então, o aluno nunca pode achar, achei a alternativa A. Achar que também respondeu a alternativa B. Ok, primeira coisa. Segunda coisa já, né? Saber que a leitura inicia pela alternativa A e pela B. Pronto, feito isso, aí ele vai para o enunciado aqui e faz o complemento. Tá bom? Da leitura. Ok. Mas como professor, então, que eu lendo essa alternativa A, eu vou saber responder lá no dia. Com base naquele bloco de questões por tema organizado, de 1 a 10. Então, caiu essa questão aqui, ó. A apresentação do laudo médico oficial é imprescindível para reconhecimento judicial da isenção. Está falando de isenção aqui. Então, vai ter 10 questões só de isenção. Caiu essa questão aqui, o aluno, opa, eu já vi esse assunto. E o assunto é o mesmo, só muda o modo de perguntar. E aí muitos alunos não entendem isso. Acha, nossa, caiu uma questão inédita na segunda fase. Não existe questões inéditas na segunda fase. Não tem como eles inventar mais tema de direito penal, direito tributário, direito do trabalho, direito civil. Os temas já são existentes, já são pré-existentes. Então, quando cai uma questão na sua segunda fase, e aí são 7 pontos, porque quando você estuda a questão, você estuda direito material, porque lá na sua peça vai vir a mesma pergunta, vem um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa, você já garante 7 pontos. E aí da prova é a mesma coisa da peça. Não existe tema novo. Todos os temas são pré-existentes, já existem, mas o aluno não consegue visualizar isso de uma forma melhor porque ele faz questões desorganizadamente. Não fazem por tema separado por bloco para ele entender.
que toda vez que cair sobre isenção, ele já vai saber onde pesquisar no seu índice remissivo, já vai saber o que se trata, sem mesmo ler o enunciado. E é claro, o enunciado ele vai fazer a complementação, mas ele é algo que você pode até dispensar, na maioria das vezes. Segundo ponto. Terceiro ponto, índice remissivo. 90% dos alunos não sabe ler o índice remissivo. Professor, o índice remissivo, eu verifico, é por uma palavra-chave? Não existe palavra-chave. É por isso que os alunos, quando vai fazer uma questão da segunda fase, demora 40, 50 minutos. Não sabem pesquisar no índice remissivo. Tem uma técnica? Tem. Mas como eu falei, existem várias técnicas para a segunda fase, mas hoje é uma aula pequena, a gente não consegue passar todas. Mas tem essa outra técnica do índice remissivo. São também separados por tema. E aí a gente tem os nossos índices remissivos todos marcados ali por tema. Caiu esse tema aqui, o aluno já sabe onde tem que buscar. Ele não vai precisar ficar olhando artigo, aí naquele artigo, joga pro embaixozinho sempre tem um artigo remetendo, né? Junto, às vezes com a súmula, aí o aluno vai naquela súmula, aí não acha. Volta no artigo, não acha. Volta não sei onde, não acha. Por quê? Ele não conseguiu entender o formato da prova, que é algo já massificado, já existe há anos essa prova. Nós temos 40 edições, todo ano tem 3 edições. É algo já batido, que está ali, ó, pronto. E essa nova prova que vai vir agora, da repescagem, ou a próxima prova que for vir, eles não vão inventar tema, não vão inventar teses. É algo que já existe. Eles praticamente copiam e colam. Chega a ser até uma vergonha as questões quando você entende de fato como responder elas. Tá bom? Então, assim, se você hoje não quer mais ter essa dor de reprovação, passar por isso novamente, você tem que entender a prova. Não é estudar direito material, fazer peças até morrer, fazer questões até morrer. É ter um estudo direcionado. É que muitos alunos não entendem isso. Professor, eu estou na repescagem. Eu vou iniciar fazendo peças? Nunca. Você nunca começa fazendo peças. Deixa lá para a última. Não para o último momento, mas lá para o último mês. A peça é o de menos na sua prova. Porque vale só 3 pontos e a estruturação. O restante são teses do direito material. E aí, sobre o índice remissivo, eu não consigo estar passando hoje as técnicas que você pode estar utilizando para responder uma questão em 5 minutos. Tem como fazer isso? Tem. Mas não existe mágica, né? Você tem que fazer o treinamento correto, utilizar as técnicas corretas para você chegar nesse nível de excelência. Tá bom? Eu sou a prova disso, né? Eu utilizei esse método, tirei 9,5 na segunda fase, finalizei a prova faltando 1 hora ainda, mas porque eu já tinha entendido o formato, qualquer prova que caísse ali eu ia conseguir responder. E com base nisso, já tem 3 anos que eu dou mentoria, comecei a replicar para vários alunos. E é claro, não é só isso aqui, tem muito mais coisas que a gente tem que falar, mas esse aqui é um dos pontos principais, né? Que se o aluno não entender isso, ele vai incorrer na reprovação. E aí todos os alunos começaram a ser aprovados. Uma metodologia milagrosa, um cursinho milagroso? Não, mas por quê? Eu mostro como que é essa prova. Então, se o aluno não sabe entender a prova que ele está fazendo, ele não tem uma visão de fora, uma visão do examinador, ele sempre vai estar passando ali por 0,10 décimos, precisando de 10 décimos, às vezes 1 ponto. Né? Tem técnicas para ler uma peça? Tem técnica. Tem técnica para identificar uma peça? Tem técnica. Tem técnica para poder responder as questões? Tem técnica. Não é só responder por responder. Tem 3 parâmetros que eu utilizo para você responder uma questão. É claro, hoje não dá para me passar aqui, né? Que são 3 bases. Você respondendo essa questão, você vai estar respondendo com o olho do examinador. Quando o examinador bater no olho, assim, ó, ele já vai identificar que você respondeu como ele queria.
Então, assim, hoje, o que eu queria passar para vocês é muito mais que uma aula de direito material, ficar aqui ensinando, ITBI, impostos, fase processual penal, fase de direito do trabalho, civil. É um modo de você entender essa prova. E é isso que nós damos na nossa mentoria. Eu sou professor de todas as mentorias? Não. Tá bom? Hoje nós temos um professor para cada mentoria. Direito penal, direito do trabalho, direito civil, que seguem esse mesmo padrão. Porque ele é reaplicável. Porém, com exemplos da sua matéria, com questões da sua matéria, por bloco, dividido. Tá bom? Porque para que o aluno tenha esse entendimento. Então, assim, né? É muito mais que isso, essa mentoria. Hoje eu passei algo para vocês para ter já uma visão diferente, entender, vamos voltar do início, que a prova da segunda fase não são 5 pontos de questões, 5 pontos de peça, são 7 pontos de direito material, tese material, que você aprende fazendo essas teses por bloco de questões separadas ali. 3 pontos são de esses outros 3 pontos. Estruturação de peça, que você pode pegar estruturação, jogar tanto no inicial como no recurso. Professor, tem alguma técnica para fazer essa estruturação rápida e simples e fácil? Tem, técnica também. Então, sim, tudo hoje na segunda fase já é mastigado. Por quê? Existe há 40 exames essa segunda fase. Então, a gente já tem todo o material, todo o suporte ali para mastigar, entregar mastigado, né, essa aprovação para vocês. Então, somente hoje, né, e assim, a gente confia tanto no nosso trabalho de, de ter essa alta taxa de aprovação, que a gente oferece também um suporte, né, para o aluno, caso o aluno, né, aqueles que quiserem estar fazendo essa mentoria, são mais de 20 aulas online, ao vivo, montagem de cronograma, entrega de material, direcionamento do aluno até a sua aprovação. A gente meio que pega na mão do aluno, né? Quanto que é R$ 2.500, R$ 2.000? Já vi pessoal cobrando esse valor uma mentoria. Mas não, a nossa mentoria é um preço baixo, né? 459, divide até 12 vezes de R$ 38. Então, assim, hoje a sua aprovação vale R$ 38. Se você não quer passar por isso novamente, aqui eu não estou vendendo sonhos, né? Eu estou mostrando que realmente existe, né? Um método para você conseguir chegar nessa aprovação. E aqui eu já passei, né, dicas valiosas, porém, né, tem que entender que não depende só da gente, depende do aluno também, tá bom? Então, assim, né, eu vou tá abrindo o microfone para vocês, né, aquele aluno que tiver dúvidas, quiser entender um pouco mais, pode estar falando, tá bom? Paulo, boa noite, Boa tudo bem? noite. Referente ao valor mesmo, eu não consegui pegar essa informação. Qual que está o valor da mentoria, por gentileza? Tá 12 vezes de R$ 38, que dá 459. A mentoria Beleza. completa, né? Até seu dia lá. E caso o aluno, professor, eu não Certo. tenho cursinho para a segunda fase, porque é diferente, um cursinho de uma mentoria, totalmente diferente. Esqueça o cursinho Sim, sim. e a mentoria é totalmente A, men- diferente. A gente a, disponibiliza a também, tá? mentoria, a mentoria ela abrange tanto a primeira quanto a segunda fase, é isso? Essa aqui de hoje, ela é exclusiva para a segunda fase. Tem uma para a primeira Ah, fase, entendi. mas a de Certo. hoje é para a segunda fase. Tem também para a primeira fase, mas é diferente. Ah, sim, Porque o beleza. formato da Obrigado. prova é totalmente diferente, o formato da prova. Sim, sim. Obrigado. E aqueles que tiverem interesse, né, podem mandar mensagem no privado, que eu vou estar explicando melhor, né, como que funciona, qual que vai ser o professor, quando que inicia as aulas. Perfeito? Alguém tem mais alguma dúvida? Sim, Paulo, Oi, a mentoria no caso é 400 e 400 e 59. pouco, 459.
Aí são quantas mentorias que vão ter? São 20, né, que você falou, né? Isso, são 20 aulas, ao vivo. Essa mentoria, e os horários que seria essa mentoria? Seria todo tempo à noite, não? Normalmente, nós marcamos à noite, é avisado com antecedência para o aluno, e as aulas ficam gravadas, tá bom? Certo. O aluno não posso. Mais um exemplo, é muito flexível. A gente manda para o aluno amanhã, todos podem para a mentoria? Não posso. No outro dia, todos conseguem? Então, assim, a gente tenta também flexibilizar esse lado do aluno para ele consiga assistir online. Não conseguiu? A gente grava e envia a aula para o aluno. Com relação também a material, todo suporte de material, vocês mandam em PDF? Pessoa? Isso, todo suporte material a gente envia em PDF. Aí, como eu Certo. falei, se o aluno não tiver comprado um cursinho, a gente disponibiliza um cursinho, mas não tem nada a ver com a mentoria, tá bom? O cursinho a gente entrega a parte, mas para ajudar o aluno mesmo, que não comprou um cursinho. Ok. E tem previsão de início? Sim, sim. É, já tem a mentoria de penal, já iniciou essa semana. Na verdade, semana que vem inicia de penal. E a sua é qual área? Trabalho. Trabalho, perfeito. Isso, na semana que vem dá para iniciar também a sua mentoria. A gente já monta o Certo. seu cronograma essa semana, tá bom? E na próxima semana a gente já consegue ter a primeira aula já. Hoje tá bom. E o acompanhamento é durante o curso até a véspera da prova, né? Isso, até a sua prova. Ok, então. Bom, obrigado. De nada. Então, caso alguém tenha ficado com mais alguma dúvida, só mandar no privado, tá bom? Vou. O WhatsApp que você mandou o link da aula é o contato direto com você? Isso, o meu contato pessoal. Fechou então. Então vou manter esse contato e a gente vai se falando, porque eu fiquei interessado pela mentoria. Não, Vou fazer a perfeito. primeira fase nesse domingo e como você ofereceu o serviço da segunda fase, pode ser que eu contrate com você, tá bom? Isso. Né? A gente também Faça, entrega um cursinho totalmente gratuito para o aluno ali ter a base para estudar. eu faço a Paulo, primeira fase domingo agora, tá bom? A primeira fase, né? Isso. Perfeito. Então Paulo, boa é noite. isso, meu amigo. Obrigado. Obrigado. Com Deus. E Paulo, boa noite. Boa noite. Veja só, no caso, eu estou na repescagem de direito penal. Você falou que começaria na próxima semana. Isso, direito penal, sim. Qual dia seria? E a hora aula é uma hora aula já nessas 20 horas 20 aulas é uma hora aula? Vamos lá. Inicia, no caso, você entrando, né? A gente já monta o seu cronograma, você inicia os estudos amanhã. E a nossa próxima aula ao vivo vai ser de 31. Isso. São uma hora ali de mentoria explicando para o aluno, né? Passando técnicas, dicas. Certo. E no caso, o horário ele fica flexível. Por exemplo, a aula de amanhã eu posso estar horário. Depois de amanhã eu teria que especificar já horário tal para todas as aulas. Não. No seu cronograma de estudo, a gente vai montar um quadro de estudo. Você tem quantas horas por dia? A gente vai montar para você. Finalizou isso. As mentorias, como que são? Normalmente são de 1 a 2 vezes, de 1 a 2 vezes por semana, as mentorias. Porque a mentoria não é uma aula de direito material. O direito material a gente vai passar o cursinho para você. E aí é de 1 vez, 2 por semana para te passar essas técnicas que eu passei aqui hoje, entendeu? Entendi. Entendi. Então você falou direito material, vocês vão passarem o quê? A gente vai Todo. disponibilizar um cursinho para você, Entendi. entendeu? Certo. E aí o nosso serviço é o quê? Passar técnicas para você conseguir chegar na sua aprovação. E as questões por tema, futuramente vamos passar e corrigir as provas de direito penal, você vai fazer a prova, vai ter correção. Então, assim, é algo bem completo, por fases. Certo. É,
A dúvida que eu estive foi que você falou que seria 20, que eu cheguei já estava em andamento. 20 Uhum. horas aulas. Seria Isso. 20 aulas, não é isso? Isso. No caso, se começar na segunda-feira, até a data do curso eu tenho essas 20 aulas a fazer, não é isso? Isso. Essas 20 aulas, ela ficaria, em média, você falou de 1 a 2 horas aula, correto? Isso. Tá ótimo, então. Só isso, então. E aí elas vão ficar gravadas também, entendeu? Se o aluno não conseguir, às vezes, assistir no dia, a gente grava e manda pro aluno no privado. Entendi. Mas Esse número aqui... Ah, pode falar? esse contato é o meu número. Pronto. Eu tenho interesse, no caso, para fazer aquisição, entro direto lá com você, não é isso? Isso, eu te mando o link já, tá bom?